Fala, galera nota A! Eu sou o professor Eduardo, vou dar uma aula de história para vocês e espero que dê para vocês entenderem um pouquinho do que eu falar. A gente vai hoje trabalhar com um tema que é simples, facílimo, mas é importante, de história do Brasil, que é o início, tradicionalmente, da nossa história, que é o chamado período pré-colonial. Pré por quê? Porque é um período anterior à colonização. Colonizar é você mandar gente para um lugar, né? Colonizar, você sai um povo de uma região, manda seus colonos para outra região para tomar conta daquilo ali, ficar ali, fazer vilas, cidades, etc., e ocupar o lugar efetivamente. Pré-colonial é porque foi antes dos portugueses ocuparem de fato o Brasil. Eles chegaram aqui, chegando, e não ficaram muito impressionados, ficaram muito impressionados, mas não quiseram se estabelecer imediatamente, não houve um esforço imediato para se estabelecerem aqui nessas nossas terras. Bem, por isso que é pré vem antes, né? Esse período a gente costuma datá-lo entre 1500 e 1530, lembrando que essas datas não são assim tão precisas, né? A colonização efetiva, geralmente a gente diz que ela começou em 1532, né? Quando o rei português da época, ele de fato mandou uma missão colonizadora, mas a gente já chega nela. Antes de falar desse processo de chegada dos portugueses à América, eu vou falar um pouquinho, lembrar vocês um pouquinho, que aqui já tinham habitantes estabelecidos aqui, há uma caralhada de tempo, há mais ou menos 11 mil anos. O fóssil mais antigo que foi encontrado aqui no Brasil data 11.500 anos antes de Cristo, né? Foi encontrado em Minas Gerais. E isso indica que já havia populações humanas aqui há muitos anos. Essa chegada do homem à América, do homem e das mulheres, né, à América, da humanidade, dos seres humaninhos na América, ela se dá dentro do período conhecido como Paleolítico, em que o estilo de vida dos seres humanos era nômade, né? Assim como os animais migram, né, devido às condições ambientais, os seres humanos também migravam em busca de alimento, andavam, se deslocavam pelo mundo. Isso é o estilo de vida nômade, é aquele que se move, não para num lugar, é o diferente do sedentário, igual a mim, igual a você, que fica aí no seu celular, em casa vendo TV. Então, a gente, TV não, internet, YouTube, né? A gente vai falar como que os seres humanos que surgiram provavelmente na África chegaram aqui no outro lado do mundo, né? Aqui na América. Existem duas teorias mais aceitas, são teorias, né? Teorias são hipóteses, né? Mas bastante sólidas hoje em dia por causa dos estudos de arqueologia, o estudo dos fósseis, né? A gente encontra esses fósseis e consegue analisar a idade desses fósseis através de estudos químicos, né? E até uma coisa interessante aí depois para falar. Mas bem, a primeira teoria é conhecida como a teoria do Estreito de Bering, em que o homem saiu andando lá da África, foi andando pela Ásia até chegar no extremo leste da Ásia, e lá na era glacial, o extremo leste da Ásia e o extremo norte do continente americano, eles que têm uma distância pequena, né, no extremo da Rússia e o Alasca hoje, eles têm ali só 85 quilômetros, né, de distância de mar. E nesse período, esses 85 quilômetros, devido ao clima da Terra, estava congelado. Então dava para passar andando por ali. Você já viu isso até no filme A Era de Gelo, né? Tenho certeza que você viu, da Disney. Então, essa é a teoria do Estreito de Bering. Quando foi andando pela Ásia, desceu, chegou aqui no Brasil. Isso levou um tempo pra caramba, né? Uns 50 mil anos, mas chegando. Chegou isso a 11 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Bem, e a outra tese, a outra teoria explicativa, ela é conhecida como Malaya Polinésia, né? Já é um caminho contrário. O ser humano saiu da África, foi parar na Oceania e através, né, de pequenas embarcações, por meio de pequenas embarcações, também conhecida, né, por isso de transoceânica, eles através de pequenas embarcações
e por meio dessas correntes marítimas, eles foram se deslocando até chegar aqui na América do Sul, aquilo que a gente chama hoje de América do Sul. Então são duas teses, e uma não exclui a outra, elas se complementam. Provavelmente o homem chegou aqui dessas duas maneiras, tá ok? Bem, quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, você sabe, em abril de 1500, todo mundo sabe isso, né? Você estudou lá com a tia Cotinha, né? Na sua terceira série, sei lá, segunda série. E bem, esses nativos brasileiros que estavam aqui, a gente chama de índios, você sabe muito bem, porque o Cristóvão Colombo, quando estava buscando uma rota para alcançar as Índias, ele achou que tivesse chegado ao Oriente. Ele não sabia, não tinha conhecimento que tinha um danado de um continente enorme aqui no meio do caminho dele. E, bem, ele mirou certo, mas não acertou o alvo, mas de qualquer forma fez com que estabelecesse um contato entre populações que estavam separadas há milhões de anos pelo Oceano Atlântico. Então, quando eles chegaram aqui, os portugueses, eles encontraram uma galera. A galera estava aqui já, como falei, há muitos anos, né? E essa galera foi chamada genericamente de índios. Só que você não pode achar que esses índios, a Índia é tudo igual, anda pelado pela selva, com uma vida boa, fuma um cachimbo, pá. Não, não é só isso não. Os índios são diferentes. Existiam vários grupos indígenas. Acredita-se que tinha aí 5 milhões de índios aqui, nessas terras, quando os portugueses chegaram. Hoje tem bem menos, né? Aliás, misturaram com o resto da população, o processo de miscigenação, houve também muita morte, né? Esses grupos foram perseguidos de uma certa forma. E bem, esses índios, esses nativos brasileiros, a gente costuma dividi-los em 4 grandes grupos, de acordo com o tronco linguístico, né? De acordo com a língua que eles falavam. E bem, aqui no litoral, a gente está em Volta Redonda, mas aqui mais próximo do litoral, havia os tupis guaranis. Tupi-guarani era um tipo de língua. Essas populações ocupavam principalmente o litoral brasileiro. Havia um outro grupo, Macro-Gê, o Aruac e o Caraíba. Esses grupos estavam espalhados pelo Brasil. Então, como os portugueses obviamente chegaram pelo litoral, eles encontraram primeiro os tupis-guaranis. Não pense que o fato de tupi-guarani representar um grande grupo linguístico faz com que eles sejam todos homogêneos. Haviam grupos diferentes, disputas, brigas, eles não eram só amor, né? Os índios não eram só amor, paz, esse mito, né, do homem primitivo, esse mito romântico, né, do bom selvagem. Isso daí é balela um pouco, né? A gente não pode idealizar as coisas. O Tupi-Guarani vivia em guerras, tinham grupos rivais e etc, várias tribos e tal, e eles estavam ali. Mas isso é papo numa outra aula, né? Uma outra aula, mas é só para lembrar desses grupos que já estavam no Brasil muito antes dos portugueses chegarem aqui. Para falar da chegada de portugueses aqui na América, é bom lembrar que essa chegada se deu no contexto daquilo que nós chamamos de expansão marítimo comercial europeia. Pô, isso aqui é simples, né? Expandir é crescer, expandir, né? Se espalhar, aqui no caso, eles estavam expandindo pelo mundo. Marítimo, porque essa expansão não se deu pelo ar, não se deu pela terra, mas se deu pelo mar, né? E comercial, por que comercial? Isso aqui tem que frisar, ó, comercial é aquilo que você vê na TV, né? Quando tem um intervalo, né? De um programa para o outro, né? Não, comercial porque tinha interesse comercial. O que motivou essa saída dos europeus, né, de suas terras? Principal motivação, óbvio, né? Houve outras motivações, mas a principal motivação era a busca de bens que pudessem gerar lucro através do comércio. Por isso que a gente chama de expansão marítima comercial. E europeia, porque foram os europeus que fizeram. Bem, nesse contexto, os 2 primeiros países que saíram nessa expansão marítima, primeiro foi Portugal, depois foi a Espanha. Mas quem chegou primeiro na América foi a Espanha. Em 1492, né? 1492, na viagem de Cristóvão Colombo, né? Em nome da Espanha, esse italiano viajou e chegou aqui na América. Em 1494, Espanha e Portugal, 2 países com boas relações com a Igreja Católica, eles fazem um acordo, né? um tratado muito importante, chamado de Tratado de Tordesilhas,
Tordesilhas, né? Era uma região da Itália, né? A Itália, sede da Igreja Católica. Com o aval do Papa, maior autoridade católica, né? A maior autoridade religiosa na época, lembrando que nessa época havia ainda a Igreja Católica predominava no Ocidente, não haviam religiões protestantes ainda, isso é antes da Reforma. E com o aval do Papa, Espanha e Portugal dividem o mundo, né? Traçando uma linha imaginária, né? Ela não era tão definida, bem definida ainda, porém eles fizeram um traçado, né? Uma partezinha fica, uma partezona fica com a Espanha, as terras descobertas, né, ao ocidente do Tratado de Tordesilhas ficariam para a Espanha, e ao oriente do Tratado de Tordesilhas ficaria com ninguém menos que Portugal, o reino português. Bem, e em vista disso, numa das suas viagens para chegar às Índias, uma expedição liderada pelo Pedro Álvares Cabral, que está cansado de conhecer, né, está careca de saber quem é, eles acabam chegando ao que hoje chamamos de Brasil. Né? Às vezes a gente vai falar de Brasil como América Portuguesa. Bem, é óbvio que eles não chamavam ainda de Brasil, portanto. A gente tem muita discussão se é descoberta, achamento. Isso não vou entrar nesses detalhes, né? Provavelmente eles tinham ideia de que haveria terras dentro da sua área, né, colocada pelo Tratado de Tordesilhas aqui na América. Os portugueses não eram ignorantes, né? Não eram burros, eles sabiam que provavelmente tinha terra deles aqui. Então eles desviaram um pouquinho da rota e provavelmente chegaram aqui no Brasil, né? Com alguma consciência, algum grau de consciência, e acharam essa terra, ou descobriram. Isso tem todo um debate epistemológico. O Brasil, naquela época, eles não era chamado de Brasil. Os tupis guaranis que aqui viviam chamavam isso daqui de Pindorama, terra das palmeiras, né? Outro nome que foi dado pelo próprio Pedro Álvares Cabral foi terra de Veracruz, né? Depois foi mudado pelo rei para terra de Santa Cruz. Durante a maioria deles acharam que estava numa ilha, né? Chamaram de ilha de Veracruz. Enfim, foram dados. O Brasil já teve vários nomes, né? Terra dos papagaios, como chamavam os italianos, graças às aves né, estranhas que tinham aqui. E bem, nesse primeiro contato eles já chegaram e foi um estranhamento geral, né, entre nativos americanos, os índios, né, e os portugueses. Mas, de certa forma, nos primeiros contatos, esses primeiros contatos foram amistosos. Depois a coisa foi esquentando e o rolo foi comendo, né? Depois a porrada comeu, por diversos motivos. Mas tem a ver com a questão comercial. Tem a ver com a questão comercial aqui, né? Ora, se o interesse do português ao vir para cá era lucrar com o comércio, ele veio para cá para fazer amigo? Não, ele veio para cá para explorar. Tem um historiador paulista muito famoso que fala que o Brasil foi um tipo de colônia de exploração, né? Tem a finalidade, né, para os portugueses dessas terras, dessa América portuguesa, era a exploração, obtenção de recursos, né? Retirada de recursos. E bem, isso acabou gerando um fight. Mas, e aqui grifa aqui, ó. Faz o bisuradinho aqui, ó. Aqui, ó. Grifa. Faz assim, ó. Como é que tá? É isso aqui, ó. Esse período conhecido como pré-colonial, esses primeiros 30 anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, ele é marcado pelo descaso português com as suas terras, suas posses, né, suas posses lá determinadas pelo Tratado de Tordesilhas na América. Esse descaso, ele tem algum motivo, esse desinteresse português tem algum motivo. Eles estavam mais preocupados. Primeiro motivo, por que desse descaso português? Por causa da dificuldade de povoar. Porra, era um matagal do cacete, tinha um sítio e tal, tinha que vir aqui, né, cortar, tinha que estabelecer contato com os índios, tinha que pagar, trazer gente para cá, sempre foi um problema, né? Muita gente que veio para o Brasil veio por causa de crime, né, de ter que sair de lá, obrigado. Enfim, era difícil povoar uma terra totalmente estranha, né, diferente, de um modo de vida completamente distinto daqueles que eles tinham na Europa. Outro problema, isso demandava muito esforço, né? Outro problema
e esse é um problema central, é que ao chegarem aqui, os portugueses não encontraram o que os espanhóis encontraram na sua parte da América. Ó, ouro e prata. Ouro e prata. Tu quer ouro? Tu quer prata? É claro que quer. Todo mundo quer, senão você não estava fazendo cursinho, pô. A ausência de riquezas imediatas, de fácil acesso. Eles teriam que gerar algum negócio aqui, né? Eles não encontraram ouro, então teriam que procurar. Depois, 200 anos depois, eles encontraram. Mas nesse momento não encontraram de imediato, né? Diferente dos índios lá da América, né? Os mexicas lá, os astecas andando de cordãozão de ouro, né? Estilo gangster. Não. Aqui eles não encontraram nada de imediato, né? E como alguns anos antes, né? O Vasco da Gama, não é esse clube, não é o clube, mas o clube é em homenagem, né? Em homenagem ao navegador português Vasco da Gama. Ele havia chegado pouco antes às Índias. E o que tinha nas Índias? A Índia mesmo, lá era a Índia mesmo, né? Lá em Calicut. O que tinha lá em Calicut, cara? Tinha especiaria, tinha cravo, pimenta, açafrão, um monte de coisa bacana, os produtos maneiros para dar sabor ao alimento e que dava renda, que era vendido a altos preços na Europa. Tinha mercado na Europa, tinha muita procura na Europa. Então, os portugueses que já tinham contato com as Índias, né, saíam de Portugal, dava a volta na África, fazia o périplo africano, chegavam nas Índias, eles ficaram mais interessados com o quê? Em fazer comércio com o Oriente, fazer comércio com as Índias, porque lá tinha especiaria. Então eles estavam preocupados em ficar aqui no Brasil, ia dar uma outra trabalheira, não tinha riqueza imediata. E o que tinha nas Índias? Especiaria. Então era melhor ficar fazendo comércio, investir, gastar seus recursos, investir seus esforços no comércio com o Oriente. Porém, e esse porém é importante para o nosso nome, né? Porém, tinha um produto aqui de fácil acesso, que estava lá em tudo quanto é lugar, porque nasceu da terra, né? Nascia em árvore, né? Era árvore mesmo, que era conhecido como o pau-brasil, né? O pau-brasil. Quem já não ouviu falar no pau-brasil? Isso mesmo, é o pau-brasil, né? O pau-brasil era um produto de relativa facilidade, né? De exploração, de captação, e que era economicamente rentável. Ela tinha procura, tinha mercado na Europa. Ele poderia ser vendido. Por quê? Porque ele tinha esse valor mercadológico, esse valor comercial, porque ele tinha um valor de uso interessante. Ele servia para tingir tecidos. A madeira do pau-brasil, por fora ele não é assim não, mas por dentro, aqui está o pau-brasil, assim, cortado, né? O tronco assim, ó. Por dentro, ele é vermelhinho, tem uma cor de brasa, sabe? Quando o carvão queima, fica lá só a brasinha. Então, ele tem uma cor de brasa, vermelha, alaranjada, assim, e que dali era possível extrair para fazer tinta vermelha, para tingir tecidos nas manufaturas que estavam nascendo na Europa. Fazer umas roupinhas bacanas, não essa cor não, mas uma corzinha vermelha, né? Ia ficar legal. Então, ele tinha um valor de uso, que era tingir tecido, seu principal valor de uso. Servia também para fazer instrumentos, móveis. Era uma madeira cara, uma madeira conhecida, bonita, então era uma madeira nobre, reconhecidamente nobre, e isso fazia com que ele tivesse valor comercial. E não é à toa que a coroa portuguesa logo falou: a exploração de pau-brasil. A exploração de pau-brasil na América Portuguesa, naquela terra lá que a gente ainda não tem um nome pré-definido, é monopólio real. Só quem pode arrancar o pau-brasil, só quem pode lucrar com o pau-brasil, não é o súdito português, não é uma pessoa, um interesse privado, é a coroa, é o trono, é o rei, é o Estado português que vai lucrar com isso. Só que tinha um problema: se eles não fizeram uma colonização efetiva, se eles estavam aqui com um relativo descaso, né, quem que ia fazer a extração do pau-brasil? Afinal, tem que cortar a árvore, tem que carregar até os navios, né? Então, foi estabelecida uma espécie de relação de trabalho, né, que a gente conhece como escambo. O escambo é uma troca, né, no sentido mais lato da palavra, é uma troca. E nesse caso, essa relação foi feita entre portugueses e nativos. Os portugueses,
davam algumas mercadorias para eles. Não eram muito caras, produtos de baixo custo para os índios, e os índios, em troca, davam o pau-brasil. Davam no português pau-brasil. Não, mentira, né? Quem carregava o pau-brasil nas costas eram os índios, que levavam lá o pau-brasil nas costas até o navio, né? O cameraman, quando eu falei isso, ele brilhou os olhinhos. Ele pensou, como eu queria ser um índiozinho para carregar uma tronca de pau-brasil nas costas. Ele pensou, ele estava olhando aqui com uma cara feliz da vida. Então, o índio trabalhava com o português em troca de mercadorias de baixo valor. Isso ficou conhecido como escambo. O escambo é uma troca, porém aqui no caso virou uma espécie de exploração de trabalho, uma relação de trabalho entre portugueses e indígenas, já que não tinha português suficiente para realizar esse trabalho. E como os portugueses, nesses primeiros 30 anos, não efetivamente colonizaram o Brasil, a América Portuguesa, o que eles fizeram? Eles fizeram as feitorias. Feitorias, né, era uma espécie de entreposto comercial avançado, né, tinha um fortezinho, né, que eles colocavam, faziam um forte para tomar conta da terra e para alimentar, né, ajudar na manutenção da aventura marítima portuguesa, né, ao redor da África. Né? Quando eles foram fazer aquela viagem para as Índias, eles faziam feitorias na costa africana para dar sustentação às viagens marítimas. E acabavam com isso também se relacionando com povos nativos e obtendo produtos que eles não conheciam na Europa, ou que poderiam ser trocados na Europa. Então as feitorias eram um tipo de forte, não era uma colonização. Quem vinha eram militares, né? Pessoas próprios para isso, e não ficavam aqui, né? Tinha um período, ficava um período como uma missão militar mesmo, né? Então isso são as feitorias, elas foram importantes por todo o processo de expansão marítima portuguesa. Porém, desculpa, eu vou voltar aqui numa questão daquilo que você mais gosta, que é o pau-brasil. O pau-brasil. Olha, como o pau-brasil foi o produto mais explorado nesses primeiros 30 anos, mais valorizados e mais referendados sobre a América Portuguesa, o pau-brasil foi o que acabou dando nome ao nosso país. Então aí você já faz o vínculo, olha só, pensa bem, o Brasil já nasceu, o nome Brasil já carrega como marca a exploração inicial. A gente recebeu o nome do principal produto explorado aqui. Mas isso evidencia aquela tese de colônia de exploração, né? Mas, voltando, no início da década de 30, de 1500, do século XVI, né, Portugal mudou de postura com o Brasil. Decidiu iniciar a colonização efetiva da América Portuguesa, dessa terra aqui que eles encontraram. Isso tem dois motivos fundamentais, e eles caem em prova. É importante você ver por que mudou de postura. Por que até 1530, a marca desse período pré-colonial era o descaso, o desinteresse português, a gente já falou, né? Principalmente isso aqui. Mas por que depois de 1530 os portugueses falaram, não, vamos lá, a gente tem que colonizar aquelas terras, a gente tem que ir lá, fazer vilas, né? Ficar lá mesmo e se estabelecer por lá. Por quê? Dois motivos principais, dois motivos. Ora, o primeiro deles é o risco de perder essas terras para outras nações europeias. Franceses, por exemplo, eles estavam de olho no pau-brasil, eles gostaram do pau-brasil também. Afinal, os franceses investiam muito em manufaturas, faziam tecidos. Para eles era importante conseguir esse material para poder fazer as tintas vermelhas lá, como a gente já falou. Então, franceses e outros povos insatisfeitos e que saíram um pouco mais tarde por diferentes motivos na expansão marítima, insatisfeitos com o Tratado de Tordesilhas, decidiram vir aqui explorar, né, contrabandear, segundo a ótica portuguesa, o pau-brasil. Vinham, cortavam o pau-brasil, faziam negócio com os índios e levava para a França, sei lá, para outra nação europeia. Então, os portugueses que não estavam usando de fato o Brasil,
eles começaram a perceber que se eles não usassem, o outro ia lá e tomava. Se você, né, o cara casado, assim, você não está tratando bem a esposa dele, não está dando conta, sabe o que acontece? Acontece isso, né? Acontece, não der conta, acontece. Então, a mesma coisa aqui, como os portugueses não estavam dando conta da ocupação do Brasil, olha o risco de vir lá o Ricardão chegando, né? Pegando lá, né? O Brasil. Né? É claro que aqui o interesse é no pau, né? Veja bem. Mas vamos lá, voltando aqui. Um outro motivo, mais não menos importante do que o risco de perder as terras para nações europeias, outras nações europeias, nós temos também a queda do lucro no comércio de especiarias com as Índias. Começou a chegar, o comércio foi sendo facilitado e o preço da especiaria na Europa começou a cair. Então deixou de ser tão rentável como era há 30 anos atrás. Isso é economia, noção básica. Começa a ter muita oferta de determinados produtos, logo aquele produto, né, perde valor. Muita oferta, né, acaba fazendo com que o preço caia. Então, eles começam, o que o rei de Portugal vai fazer? Ora, se a gente não ocupar, a gente vai perder. E a gente tem que criar uma outra fonte de riqueza. O comércio de especiaria não está dando tanta grana assim. A gente tem que dar um jeito de arrumar lucro lá com aquelas terras brasileiras que nós possuímos. Então, foi assim que a partir de 1530 foram pensadas maneiras de efetivar a colonização do Brasil. E a marca desse início da colonização efetiva do Brasil é a viagem de Martim Afonso de Souza com um objetivo claro e direto, a mando do rei, de ocupar, colonizar, fundar vilas, expulsar estrangeiros e fazer algum negócio com aquelas terras para gerar lucro para a coroa portuguesa, para gerar lucro para o Estado português. Galera, como foi feita essa colonização é papo para uma outra aula. Então espero que não tenha sido chato demais. Fica um beijo no coração, beijo com um coraçãozinho, beijo igual aquele emoji que tem lá no WhatsApp que você manda para todo mundo. Beijo com o coração e até a próxima aula. Valeu!